Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula e vou estar estudando um pouquinho com vocês algumas questões do SAEB. Vou trazer mais uma para vocês. E eu gostaria muito de compartilhar esse momento, que você estivesse muito atento, porque não é só uma leitura, mas é entender em si o que aquela questão necessitava para ter a resposta correta, observar. Então vamos compartilhar desse momento junto de estudo? Então vou trazer aqui aos professores também que acompanham a habilidade que está em jogo e ao mesmo tempo o texto e tudo que a gente possa refletir e pensar juntos. Então vamos lá. Olha só, é uma questão do SAEB, tá? Aqui indica onde ela já esteve numa avaliação da aprendizagem, ao mesmo tempo de quarto ano em 2015, na edição 13, mas a habilidade que está em jogo é essa daqui, ó. Identificar e manter na leitura e na produção de escrita de verbetes e de enciclopédias ou de dicionários digitais ou impressos. O tema ou assunto, a estrutura composicional, título de verbete, definição, detalhamento, curiosidade, etc. O estilo e a situação comunicativa. Bom, o que a gente mais precisa é colocar em jogo tudo isso que eu acabei de falar, entendendo como é o texto, o que traz de informação e o que a comanda pedia para vocês localizarem ou identificarem a resposta correta. Então vamos juntos? Olha só, a questão 8 pedia: leia o texto e responda a questão. Então vocês tiveram contato com esse texto, com essa imagem junto. Vocês podem ver que a gente tem várias informações envolvidas que é importante vocês terem conhecimento. Olha só, eu tenho aqui uma referência, eu tenho um texto, que ele tem um tipo de gênero, certo? Uma imagem. É importante fazer a leitura? Se a imagem está aqui, faz sentido. Eu preciso que ela aconteça, a leitura dela. E eu tenho também uma legenda aqui. Bom, para a gente conseguir trabalhar melhor nesse texto, eu transformei ele um pouquinho num texto igualzinho está escrito, porém, tirei um pouco essa cor vermelha e transformei o texto como a gente está acostumado, para melhorar nossa leitura e explorar. Mas nada impede de a gente ter feito nela dessa forma também. Vamos acompanhar agora o segundo momento. Olha só, é o mesmo texto que vocês acabaram de ver. Como eu quero que vocês compreendam, então acompanha comigo a leitura, vou compartilhar com vocês, vou fazer a marcação para vocês estarem junto e depois a gente vai procurar qual é a resposta que melhor ajusta aquilo que se pede à atividade. Então, olha só. Então, tá lá, gavião. Quando eu já leio esse título, eu já preciso pensar no que vai tratar esse assunto. Olha só, gavião. O que você lembra? Você já viu um gavião? Você conhece um? Ou pelo menos alguma imagem, algum contato anterior a essa que vocês tiveram contato na questão? Porque a gente vai voltar nela daqui a pouco. Vamos ver o que vai tratar desse gavião. Olá. O gavião é uma ave de rapina de tamanho pequeno a médio. Então aqui ele já está me contando que é uma ave rapina. E quando a gente fala em ave rapina, a gente já lembra que ela é predatória e tem o tamanho médio a pequeno, então há variações. Ele é parente próximo da águia, do tartaranho, do bútil e de alguns abutres, que também são aves rapinas. Então, existe uma espécie, aqui a gente está falando de animais, e estamos falando de uma espécie em que tem características parecidas, por isso que elas estão dentro da mesma família de aves rapinas. O que isso significa? Olha lá, isto é, caçam e matam animais para se alimentar. São dotadas de asas curtas, são adaptadas à predação em espaços fechados. Existem em torno de 50 espécies dos considerados gaviões. Então, olha só, a gente continua percebendo as características do gavião e do grupo que faz parte. Mas o que será que tem a mais? Ali ele diz assim, existe em torno de 50 espécies dos considerados gaviões verdadeiros. Entre eles, o pequeno gavião europeu e do arquipélago de Açores. Os gaviões
tem uma distribuição bastante vasta, que inclui todos os continentes, com exceção da Antártida. Bom, o texto tem bastante informação. E a gente percebe muito que está falando tudo do gavião. Então, vamos recuperar? Então, o que ele está falando? Vocês podem até acompanhar aqui no texto. Eu vou tirar minha marcação aqui, que já compartilhamos a leitura. A gente não precisa dela. Olha só, acompanha aí. Procura localizar. Quais informações que eu tenho nesse texto? Eu tenho sobre ser uma ave rapina, do tamanho pequeno a médio, a questão de que grupo faz parte, os parentes próximos. A questão, quando fala de ave rapina, né, que elas caçam e matam animais para se alimentar, que é uma característica do gavião. São dotadas de asas curtas, adaptadas à predação em espaços fechados. Ou seja, né, provavelmente seja espaço menor, né? Imagina se ela tivesse uma asa maior, se seria possível? Então, várias características dela. O que mais que a gente encontra no texto? A quantidade de espécie, que eles consideram verdadeiros. E quando eles falam de gavião europeu e do arquipélago de Açores, eles estão falando de uma região onde a gente encontra os verdadeiros, tá? E só não vai encontrar na Antártida. Bom, conheci o texto. Era só o texto que eu tinha que ler? Se a gente for retomar a gente tinha um texto e ao lado tinha o quê? A imagem. Então vamos olhar também que leitura de imagem faz parte, senão elas não estariam lá. Olha lá ela aí, ó. Olha o gavião. Para que tem legenda? Legenda tem para a gente entender de que gavião eles estão falando. Então vamos compartilhar aqui também. Vou voltar para o meu marca-texto. O gavião eurasiano vive em florestas da Europa e da Ásia e pode ser encontrado também no noroeste da África. Então ele está compartilhando com a gente um tipo de gavião, porque existe algumas quantidades de espécie e aquele grupo que é rapino. Até aí eu entendi apenas o texto, a gente precisa partir para a questão. Olha lá, aí ele faz a seguinte pergunta para vocês. O texto lido trata de indicar alternativa A, indicar ao leitor que o gavião vive na Antártida. A letra B, apresentar ao leitor o arquipélago de Açores. A letra C, descrever o gavião e seus principais hábitos. Ou a letra D, informar o leitor sobre o ocorrido com um gavião. Tenta olhar direitinho isso aí e retomar aquilo que você teve contato com o texto. De repente, você já encontra a resposta. Ou não, eu preciso retomar o texto. Eu preciso voltar na leitura, se for o caso, volte. É importante, faz parte desse movimento de leitor para identificar qual é a comanda. Quando a gente pensa no texto, olha só, indicar ao leitor que o gavião vive na Antártida, foi justo o lugar que ele disse que ele não vivia. Então, a gente já descarta essa questão. Se a gente pensar na segunda questão, que é apresentar ao leitor o arquipélago de Açores, o texto inteiro falou do gavião, tamanho, comentou a questão do hábito de caça, o que ele usa como na caça, que tipo de alimento que ele acaba consumindo, comentou das espécies, comentou que existe ali naquele arquipélago, mas não em si, sobre o arquipélago. Descreve o gavião e seus principais hábitos. O que você acha dessa questão C? Faz sentido? Eu estou na questão em que parece ser a que está tendo sentido até o momento. Mas precisamos verificar todas as questões. Qual que é a última questão? Ela está falando para mim informar o leitor sobre o ocorrido com um gavião. Foi só com um gavião ou ele falou de um grupo? Ele comenta das espécies, ele comenta que o gavião tem um perfil de ser rapino, tem a questão do tamanho, a variação. Qual resposta você daria? Olha direitinho aí. Pensa bem. Posso revelar para vocês? Porque o texto foi bem tranquilo, né? Um texto mais curto, porém, que descrevia bastante o quê? Sobre descrever o gavião e seus principais hábitos. Se você respondeu essa, sinal de que você conseguiu entender.
Se você ficar em dúvida, o que é interessante? Volta no texto, procure entender as outras informações de alternativas, se é cabível. E o texto realmente tratava disso, os demais não faziam sentido. Bom, é isso. A gente conseguiu resolver mais uma questão do SAEB e espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.